Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Não se esquece, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. Seja bem-vindo a mais uma série de devocionais, agora com o tema Jesus vai voltar. É engano meu e engano seu acharmos que dúvidas a respeito da volta de Jesus são dúvidas atuais, são dúvidas do nosso tempo. Não. Lá com os discípulos, Jesus já teve que se deparar com essas dúvidas e ele não titubeou, ele tirou essas dúvidas. Ele descreve ali com detalhes o que vai acontecer antes da sua vinda. Então, para iniciar esse estudo aqui, nós vamos para o texto que está em Mateus, no capítulo 25 e versículo 1. Vamos entender mais. Teremos tempo aqui para poder, em vários, não sei quantos devocionais, para tirar todas as suas dúvidas e você está preparado para a volta de Jesus. Mateus 25:1 diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando-se o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós. E vós outras, ide antes aos que vendem, comprai-o. E saindo elas a comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora. Nós temos aqui nesse texto de Mateus diversas informações, mas nós vamos aqui só usar ele como base para a gente entender um pouco mais sobre a volta de Jesus. Aqui ele inicia essa parábola falando: então o reino dos céus será semelhante. O reino dos céus. Esse reino que o Senhor aqui está falando é um reino no qual aqueles que andarem com Cristo, aqueles que entregarem a sua vida para o Senhor, aqueles que creem em seu nome, que creem que o Pai o enviou para nos salvar, esses que tudo isso estão fazendo, estão com a vida direcionada para esse reino. Foi para isso que o Senhor Jesus na cruz do Calvário morreu, para poder pagar por todos os nossos pecados. E a partir do momento que ele paga pelos nossos pecados, em Jesus se cumpre tudo. E ali, quando eu estou em Cristo, nova criatura sou. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E quando eu permaneço nesse estado, eu estou apto a entrar no reino dos céus, porque eu estou em Cristo. Não tente entrar no reino dos céus pela perfeição, não tente entrar no reino dos céus pelas suas obras, não, nada disso fará você entrar no reino dos céus. Quando eu estou em Cristo, aonde tudo foi cumprido, aí eu estou apto para entrar no reino dos céus. A salvação, ela não é uma obra humana, mas ela é uma obra divina. Nós somos salvos pela graça, ou seja, somos salvos pelo favor imerecido. E essa graça que agora está disponível me faz ter novas atitudes, viver de maneira a reverenciar o Senhor. Eu não uso essa graça para viver de qualquer jeito e dizer, mas eu tenho a graça. Não, é por essa graça
que eu quero viver uma vida de retidão, uma vida voltada para o Senhor. Mas lembra-se, tudo que você fizer de bom, orar, ler a Bíblia, buscar, vigiar, fugir do pecado, tudo isso na sua máxima não se compara ao sacrifício. Ainda que você fosse uma pessoa maravilhosa, ainda que você fosse uma pessoa espetacular, mas Cristo não tivesse morrido na cruz, você não teria o direito de entrar no reino dos céus. Esse direito é nos dado por conta do sacrifício de Jesus. E um dia ele disse: olha, eu vou para o meu Pai e eu vou preparar morada para vocês. Então aqui, quando ele diz, então o reino do céu será semelhante, ele fala sobre essas 10 virgens, 5 eram cuidadosas e 5 eram descuidadas. E aqui a Bíblia deixa bem claro que todos nós estamos esperando a volta de Jesus. Ah, eu creio na volta de Jesus, então tu está esperando por ela. Ah, eu não creio, já faz tanto tempo. Você também está esperando por ela. Ah, eu sou uma pessoa muito dedicada, uma pessoa aplicada na palavra, eu sou de Deus, eu vou para a igreja, está esperando. Ah, eu sou um ateu, nem em Deus eu acredito, também está esperando. Só que a diferença aqui é que existem aqueles que estão esperando, e estão esperando cuidadosamente, estão esperando ali, ajustando a sua vida, para que no momento que o noivo chegar, você esteja preparado. E há aqueles que estão esperando pela lógica da vida, como a morte. Todos nós esperamos pela morte. Alguns esperam por ela aproveitando a vida, amando a sua família, buscando a Deus, e outros simplesmente estão em inércia. Estão, como diz aí uma tal música, né? Deixa a vida me levar. Eu não estou preocupado com o dia de amanhã, com o que vai acontecer. E aqui fica nítido que quando à meia-noite ouve-se um grito, as 5 prudentes pegam a sua vasilha de azeite, se preparam e vão ao encontro do noivo. E as outras descobrem que estão atrasadas. E as outras descobrem que estão perdidas no tempo. Por que que nós não passamos antes nos que vendem e nós já poderíamos ter comprado? Mas essas são aquelas que estão deixando tudo para a última hora. Talvez você conheça alguém assim, que quando se trata de Deus, quando se trata das coisas espirituais, está deixando tudo para a última hora. Mas lembre-se, esse texto aqui é só para nos dar uma base de que todos nós estamos esperando a volta do Senhor Jesus. Mas você pode me dizer, Diego, se nós estamos esperando a volta do Senhor Jesus, então ele já veio uma vez, certo? Por isso que nós chamamos isso, eu sei que é lógico o que eu estou falando, mas é só para ficar bem nítido na tua cabeça. No livro de Isaías que nós vamos ler agora, nós vamos ver a primeira vinda do Senhor Jesus. A segunda vinda, que será a volta do Senhor Jesus. Então, como que foi a primeira vinda do Senhor? Há 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías, ele anunciou isso aqui. Isaías 9:1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará na obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Os povos que andavam em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota
com que anda o guerreiro no túmulo da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então, há 700 anos antes de Cristo, Isaías, ele profetizou isso. Olha que inacreditável. 700 anos antes. Aqui no livro de Isaías diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Não tem como olhar para esse texto e você não enxergar Jesus nele. Por isso que a gente chama aqui esse texto de um texto messiânico. É um texto que aponta para Cristo, aponta para o Messias. E de fato, há 700 anos depois, nasce um menino. O governo é colocado sobre os ombros dele. O nome dele é o nome que está acima de todo nome. O nome do Senhor Jesus. E ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz. Ele quebrou o jugo que estava sobre o povo, tomando esse jugo e dando um fardo leve, um fardo suave. Esse é o nosso Deus, que um dia veio. E aqui nessa terra, ele, como um sacerdote, ele não só sabia sobre a lei, mas ele sabia aplicar essa lei. Certo tempo, uma mulher lançada aos seus pés e acusada por ter sido pega em adultério, e o Senhor Jesus, como um sacerdote, se agacha, escreve no chão e aplica a lei da maneira que o Pai se agrada. Muitos sacerdotes estudaram a vida inteira, conhecem a palavra, conhecem as leis de Moisés, mas o Senhor Jesus veio para dar uma aula. Deixa eu ensinar vocês o que de fato agrada ao Pai. E aqui ele começa a fazer várias inversões. Pega um dia onde um fariseu, alguém com roupas religiosas, está orando numa praça de pé, batendo em seu peito. E nessa mesma história ele coloca um publicano, um pecador, que não ousa nem levantar sua cabeça, mas diz: eu não sou digno. E ele coloca ali para aquelas pessoas: vejam entre os dois, quem é desses dois que foi justificado. Em outro tempo também, quando as crianças estão se aproximando e ali os discípulos começam a expulsar: não, sai daqui, vai atrapalhar a pregação dele. E ele falou: deixai, vem a mim as criancinhas. E ele aponta para uma criança e diz: quem não for como uma criança, não entrará no reino dos céus. Então ele começa a inverter as coisas, ele começa a nos ensinar, ele faz cura, ele faz milagres, mas ele nos ensina: bem-aventurados, um monte das bem-aventuranças. Ah, quando vos perseguirem por causa de mim, bem-aventurado, os mansos, os pacificadores. Bem-aventurados que têm sede, fome de justiça, porque serão fartos. E o Senhor passa a ensinar. Por isso que ele deixou tudo que precisávamos saber. Mas teve um dia, aqui enquanto ele estava lá no Monte das Oliveiras, no livro de Mateus, também, capítulo 24, versículo 3, diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas?
E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Eu vou parar por aqui, porque nós vamos voltar amanhã para poder falar mais sobre esse assunto. Mas eu quero que você fique só com esse detalhe. Aqui Jesus ele vai começar a detalhar o que vai acontecer antes dele voltar. Mas eu quero que você fixe neste versículo aqui, na primeira frase da resposta de Jesus. Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Perguntas dos discípulos. Resposta do Senhor Jesus. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Ou seja, é um assunto onde muitos podem ser enganados. Muitos podem estar confundidos. E aqueles que estiverem confundidos, assim como aquelas virgens que eram descuidadas, podem ser pegos de surpresa. Para você não ser pego de surpresa, fique aqui conosco nesse canal. Amanhã nós estaremos de volta falando sobre Jesus vai voltar. Fique conosco e até o próximo devocional. Deus te abençoe.